Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. O tema hoje é energia, potência e rendimento. As transformações de energia ocorrem ao longo do tempo, como um fluxo. Então, nós vamos ver que os conceitos de potência e rendimento, eles fazem todo o sentido nesse contexto de transformação. Então, vamos à aula. Para iniciarmos a nossa aula, precisamos retomar o conceito de energia. Energia, de uma forma bastante geral, ela é a capacidade que um sistema tem de produzir trabalho. O que nós entendemos por sistema? O que é trabalho? Então vejamos. Trabalho é toda a tarefa útil para nós. Ela pode envolver deslocar um corpo, acelerar um corpo, parar um corpo ou desacelerá-lo, um corpo ou uma massa de substância. Então, trabalho é algo útil para nós. Quando nós tomamos uma modalidade de energia, essa energia deve ser capaz de produzir um trabalho. Então, a gente diz que a energia, ela gera uma força. Essa força é que vai então produzir a tarefa útil, vai produzir o trabalho. Mas a energia, para produzir uma força, ela precisa de um meio, ela precisa de um dispositivo, de um sistema. Então, o sistema, ele é todo o ferramental, é todo o dispositivo, é todo um sistema que consegue promover, a partir de uma modalidade de energia, a geração de uma força e a produção de trabalho. Se nós olharmos esse aspecto, esse pequeno ciclo, né, nós vamos ver o quê? Que essa modalidade de energia inicial que alimentou o sistema físico, que gerou a força e que produziu o trabalho, essa modalidade de energia ela foi consumida. Né? Isso acontece, por exemplo, nos automóveis. A energia que entra no sistema automóvel é a energia bruta, é o combustível. O automóvel em si, com o seu motor, com as suas rodas, com o seu mecanismo, ele é capaz de produzir a força e gerar os deslocamentos, transportando pessoas ou produtos, ou massas, ou uma carga em geral. Né? Então, o sistema para nós é o automóvel. Né? Aí nós dizemos então que o automóvel pega o combustível e promove o consumo desse combustível. Na verdade, a energia não é consumida, mas ela é transformada. Transformada em energia cinética, em energia de movimento, transformada em calor, transformada em energia sonora, né? Que são formas de energia que mais difíceis de serem aproveitadas, né? De transformadas em trabalho. Então a gente diz que houve um consumo daquela modalidade de energia. Mas os sistemas, dependendo da sua sofisticação, podem fazer, ao invés de produzir um trabalho, produzir uma outra modalidade de energia que nos pode ser mais útil. Então, esse mesmo sistema que absorveu uma certa quantidade de energia numa modalidade que gerou uma força e que está produzindo trabalho, ele pode produzir uma nova modalidade de energia para mim. Se isso for vantajoso, então eu posso produzir esse ciclo, transformando energia de uma modalidade em energia de outra modalidade. Então observe que as transformações, elas ocorrem ao longo do tempo e essas transformações podem converter a energia de uma modalidade em outra modalidade e dessa forma alcançarmos o que nós chamamos de produção de uma nova forma de energia. Todos esses processos levam o quê? A uma transformação de uma modalidade de energia em outra. E quem faz isso? O nosso sistema físico, o nosso ferramental. Né? Então, observem que as transformações de energia ocorrem o tempo todo nesse sistema. Mas nós controlamos as etapas, então nós podemos criar, nós podemos transformar uma modalidade de energia em outra.
Lógico que nesse processo sempre haverá perdas e que esse processo ocorre ao longo do tempo. Daí a necessidade de dois outros conceitos, o conceito de potência e o conceito de rendimento. Como nós vimos, a energia ela pode ser transformada de uma modalidade em outra, ou, conforme interpretamos, ela pode ser consumida. Aquela modalidade de energia pode ser consumida. Isso nos leva ao conceito de potência. A potência é a quantidade de energia transformada, produzida ao longo de um intervalo de tempo. Isso é potência. Então, nós dizemos que a potência é a quantidade de trabalho produzida no decorrer de um tempo. Né? Então, nós temos a unidade Joule por segundo, né? Que é chamada de watt. A potência pode ser interpretada, então, como a quantidade de trabalho produzido no tempo, ou ainda a quantidade de energia transformada, consumida ao longo daquele intervalo de tempo. Então, isso é uma questão de interpretação. A potência é a quantidade de trabalho produzida no tempo. Agora, essa quantidade de trabalho requer o consumo de uma certa modalidade de energia. Então, nós podemos interpretar das duas formas. É a energia produzida, a quantidade de energia transformada no decorrer do tempo. Olhando mais de perto os sistemas, nós podemos ter sistemas que são chamados de conservativos e os sistemas que são chamados de não conservativos. Os sistemas conservativos são aqueles em que atuam somente as forças conservativas, né? Cujo trabalho independe da trajetória e tem a capacidade de armazenar a energia cinética na forma de uma energia potencial. Os sistemas não conservativos são aqueles em que, além das forças conservativas, podem atuar outras forças, como, por exemplo, o atrito ou as forças de resistência. Nesse caso, nós teremos, então, a dissipação de uma parte da energia inicial. Então, nos sistemas conservativos, a variação da energia mecânica é zero. Lembrando que a energia mecânica é a soma das energias cinética mais potencial. Já nos sistemas não conservativos, essa variação, a perda da energia mecânica, é igual ao trabalho dessas forças não conservativas, que seriam os atritos e as forças de resistência. Então, na maior parte dos sistemas, nós temos o seguinte: uma vez que entra nesse sistema uma quantidade de energia, que nós chamamos de total, né, há uma parte que vai ser dissipada por essas forças não conservativas e há uma parte que vai ser efetivamente transformada naquela modalidade que nós queremos. Então, nós temos uma energia útil. Então, a energia total é a energia que entra no sistema. A energia útil é aquela que foi convertida, que foi transformada na modalidade que eu gostaria que fosse, na quantidade desejada. E a energia dissipada, ela é transformada em outras modalidades de energia devido às próprias características físicas do processo. São inerentes ao processo essas perdas e são impossíveis de serem retiradas desse sistema. Podem ser minimizadas, mas não retiradas. Então, isso nos leva, lembrando que a energia ela tem que ser fornecida ao longo do tempo, isso nos leva à potência, aos fluxos, né, de energia. Então, a potência total fornecida a um sistema é igual à potência útil, que é devolvida, que me é útil, né, que me é devolvida, mais a energia, mais a potência dissipada. Lembrando que isso daqui nos remete à própria conservação, o princípio de conservação da energia. É o princípio de conservação da energia, que nos diz que a energia nunca é criada ou destruída, mas apenas transformada. Bom, um outro parâmetro também associado aos sistemas é a questão do rendimento do sistema, ou eficiência do sistema, também chamado de eficiência. O rendimento ele é a razão entre a potência útil e a potência total, né? Então, ele me dá
uma ideia do quanto o sistema me devolve a partir do quanto eu entrei de energia nele. Então, é a razão entre a potência útil e a potência total. Como trata-se de uma fração e a potência útil nunca será maior do que a potência total, o rendimento ele vai estar entre 0 e 1. Né? Ele é um número maior do que 0 e menor do que 1. E se vocês preferirem, é muito comum, né, a gente expressar isso em forma de porcentagem, né? Sendo que essa eficiência ou esse rendimento jamais passará do 100%, porque o 100% seria a potência útil igual à potência total. Né? Então, esse é um índice que nos auxilia a ver a eficiência do sistema, né? Quanto que esse sistema me devolve a partir da quantidade que eu forneço a ele. Vamos a um exemplo, né? Nós temos aqui um exercício que diz o seguinte: a figura a seguir representa um motor elétrico M, que eleva um bloco de 20 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, a potência dissipada por esse motor tem valor de quanto? Então, observe que ele nos dá alguns parâmetros, né? Ele nos dá o rendimento de 80% do motor e que esse corpo ele viaja com uma velocidade constante. Então, como que a gente encontraria a potência dissipada? Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o rendimento ele é a razão entre a potência útil e a potência total. E nós sabemos pelo exercício que esse rendimento corresponde a 80%, ou 0,8. No caso, nós sabemos então que a potência total fornecida é a potência útil mais a potência dissipada. Bom, o que nós podemos prever então é que a potência dissipada ela representa 20% da potência total. Por quê? Porque nós sabemos através do rendimento, né, que a eficiência é de 80%. Então, 80% é devolvido na forma de energia, na forma de trabalho, né, na forma de energia potencial. Né? E 20% é perdido. Então, quanto que seria essa potência total? Bom, a potência total ela vai ser o trabalho produzido pelo motor, que é um trabalho feito pela força-peso, ele tem que vencer a força-peso, então é mgh esse trabalho, num determinado tempo. Né? Agora, veja bem, se nós considerarmos a velocidade de subida de 2 metros por segundo, nós podemos dizer que ele sobe uma altura de 2 metros a cada segundo. Então, eu estou considerando o trabalho produzido por segundo. Né? Então, eu tenho o corpo com massa 20 kg, o G 10 e a altura 2 metros a cada segundo. Né? Fazendo essa conta, nós chegamos à conclusão de que a potência dissipada é de 80 watts. Tomando um segundo exemplo, temos aqui uma questão do Enem de 2009. Ele fala o seguinte: a eficiência de um processo de conversão de energia é definida como sendo a razão entre a quantidade de energia ou trabalho útil e a quantidade de energia que entra no processo, a energia total. Essa eficiência é sempre menor do que 100%, devido às limitações impostas por leis físicas. A tabela a seguir mostra a eficiência global de vários processos de conversão. Então, o que ele nos disse até agora? Ele nos disse o que nós vimos na aula. Né? O rendimento é a razão entre a potência útil e a potência total. Olhando aqui a potência como um fluxo, né? A fluxo de energia que sai, o fluxo de energia útil, sobre o fluxo que entra, a potência total, a quantidade de energia total. Então, se a gente pegar uma unidade de tempo, a gente pode definir essa eficiência como sendo a quantidade de energia útil sobre a quantidade de energia total.
né? Observemos algumas eficiências. Os geradores elétricos, eles convertem energia mecânica em energia elétrica. Observe que eles têm alta eficiência. O motor elétrico, por sua vez, faz o contrário. Ele pega a energia elétrica e converte em energia mecânica. A fornalha a gás, ela converte a energia química, né, da queima, da combustão, em energia térmica. Tem alta eficiência na produção de calor. A termoelétrica pega a energia térmica de alguma queima de biomassa e converte, por exemplo, em energia elétrica, né? A usina nuclear toma a energia nuclear e converte em energia elétrica. A lâmpada fluorescente, você poderia argumentar, a lâmpada não produz energia. Ela converte, né? É isso que a gente tem que pensar. Ela pega a energia elétrica e transforma em energia radiante, em energia luminosa, né? Então, ela tem sim uma razão de conversão, né? Então, essa seria a eficiência. Ela converte 20% dessa energia que entra, né, em energia luminosa. Já as lâmpadas incandescentes apresentam aí uma baixa eficiência de 5%, né? Isso quer dizer que de 100 joules que entram de energia elétrica, apenas 5 se convertem em energia luminosa. E as células solares, né, que têm eficiência entre 5% e 28%. Né? Elas convertem a energia luminosa em energia elétrica, apresentam baixa eficiência. A pergunta, né, da questão diz o seguinte: se essas limitações físicas, se elas não existissem, os sistemas mostrados na tabela que mais se beneficiariam de investimentos em pesquisa para terem suas eficiências aumentadas seriam aqueles que envolvem quais transformações, né? As transformações de energia, quais delas, né? Então veja bem, nós temos que olhar não necessariamente a eficiência, mas a capacidade, a disponibilidade dessa fonte, né? Então, apesar dos geradores elétricos terem a maior eficiência, nós temos que nos guiar, pensar que uma célula solar ela recebe uma energia difusa e transforma numa energia mais útil para a gente. Então, sobre esse aspecto, sobre se essas limitações físicas não existissem, nós teríamos que aumentar a eficiência das células solares. Né? Então, essa transformação de energia radiante em energia elétrica, não necessariamente pela sua eficiência, mas pela disponibilidade dessa energia. Então, o Sol ele está fornecendo continuamente essa energia e nós só temos que transformá-la na forma elétrica, numa forma que é mais útil para a gente. Então, a resposta dessa questão é a E, né? A energia radiante do Sol, a energia luminosa do Sol, em energia elétrica, porque isso faria com que nós aumentássemos a eficiência, né? Se nós pesquisássemos, nós aumentaríamos a eficiência dessa fonte de energia. Então é isso. Obrigado pela atenção, utilizem os canais disponíveis para comunicação e bons estudos.